Olá, pessoal! Hoje vamos conversar com um aprovado para delegado da Polícia Civil de Minas Gerais. Vamos conhecer o Lucas Felipe Lima. Oi, Lucas, obrigada pela presença. Eu que agradeço, um prazer estar aqui hoje. Parabéns pela conquista. Obrigado. Para começar, eu gostaria que você se apresentasse, dissesse aí um pouquinho sobre você, de onde você é, sua idade. Meu nome é Lucas Felipe Lima Cruz, tenho 31 anos de idade, sou de Sete Lagoas, nasci lá, cresci, fico em Minas Gerais, 70 quilômetros de Belo Horizonte, um lugar muito bom de se morar, que eu sou apaixonado pela cidade. É tão apaixonado que isso foi fundamental para você no mundo dos concursos, né? Eu queria que você contasse como você decidiu estudar para concurso, por quê, e também essa limitação regional que você estabeleceu para a sua vida, né? Como eu sou muito apegado à família, foram duas tias minhas que me incluíram no mundo do concurso, que me abriram esse leque dessa possibilidade que, querendo ou não, hoje no nosso país o concurso público permite essa ascensão profissional, né, uma estabilidade maior. Então foram elas duas, elas já estudavam também. Eu sempre quis ser defensor público, mas eu queria ser defensor público em Minas Gerais, por causa dessa limitação territorial. Eu queria ficar próximo da minha cidade, ali em Sete Lagoas ou na região. E aí formei em 2010, comecei, na verdade assim, na época da faculdade, eu fiz o TJ, primeira instância, fui chamado aos 19 para 20, foi em 2008. Eu já estava no terceiro ano da faculdade. Durante a faculdade eu ainda estudei para outros concursos de nível médio. Eu estudei para TJ segunda instância, fui aprovado, mas na época me chamaram, eu não quis sair de Sete Lagoas, era perto de era Belo Horizonte, era uma carreira até um pouco melhor, mas com essa questão familiar e estrada, eu quis ficar lá em Sete Lagoas mesmo. A partir do quarto ano eu comecei a me dedicar bastante na faculdade e fiquei no TJ da segunda instância, lá no TJ da primeira instância em Sete Lagoas. E estou até hoje, né? Porque aí de 2010 até agora foi estudando muito de um concurso para outro e sempre assim, não escolhi eu escolhi a carreira de 2010 a 2014, que foi Defensoria Pública. E aí fiquei estudando, passei muito bem na primeira fase, fui para a segunda fase. E acreditando na aprovação, na época eu até pedi minha esposa em casamento, fiquei noivo. Falei assim, não, poder me preparar porque eu vou passar. Aí veio eu tirei 0 numa questão da segunda fase em Direitos Humanos e aí não consegui ficar dentro para ir para a prova oral, aí foi 8 décimos, aí foi um baque muito grande na época. 2015, início do ano, eu quase abandonei, falei assim, não sei, não era um sentimento de abandono, mas um sentimento de frustração muito grande. E aí eu tive que mudar a minha rotina, porque como eu tinha escolhido o estado de Minas, eu falei assim, eu não posso esperar o próximo concurso da Defensoria sair, porque ele demora para sair. Por exemplo, eu fiz o concurso em 2014, ele saiu agora, em 2019, e eu não poderia ficar mais 5 anos só nenhum. Aí eu comecei a fazer vários concursos, aí eu fiz analista do MPU, analista da Justiça Federal, fiz procuradorias, e aí saiu de delegado, e apesar de às vezes acreditar que talvez não era essa primeira minha vocação da faculdade, eu fiquei muito satisfeito de alcançar a aprovação, e estou muito feliz. Como é que foi, então, quando você viu o seu nome lá aprovado e sentiu que essa carga pesada aí por vários anos estaria já saindo dos seus ombros? Foi uma sensação muito boa, um sentimento de muita felicidade, porque é engraçado que meu irmão Samuel sempre me apoiou muito. Às vezes a gente saía para lanchar, porque à noite, e aí ele falava comigo, Lucas, tá bom, moço, você não precisa provar mais nada não, se você não conseguir aprovação, todo mundo já sabe que o esforço seu até o momento, tudo que você correu, você não tem que provar nada não, pode parar, fica aqui e tal. E aí eu tinha muito medo de não conseguir nada, assim, de apresentar nada para eles depois de todo esse período de estudo, porque é uma abdicação muito grande de convivência familiar, e como eu escolhi o estado, parece que o tempo foi maior, porque geralmente é uma média, às vezes de 3, 4 anos para você passar num concurso bom, mas eu estudo há 8, então foi uma sensação muito boa. E como foi então? Você começou a estudar em 2010, aí em 2014 teve esse concurso que você queria, você ficou por pouco. Aí você partiu para as oportunidades que surgissem, sim, né? Sim. E o de delegado de Minas Gerais, você decidiu estudar para ele quando? Foi em
início de 2018. Início Tinha do ano passado. Foi com autorização, foi com edital? Como... Sim, na verdade eu já estudava, eu sempre estudei, né? Eu sempre tinha isso na cabeça, eu vou estudar até eu passar. Então saía um edital, eu complementava o estudo, mas eu já estava estudando há muito tempo, então eu tentava adequar meu estudo àquele edital. Mas eu não esperava um edital sair para estudar, por exemplo. Às vezes eu fazia uma prova num domingo, eu descansava segunda e terça, quarta-feira eu já estava na rotina de novo. Né? Uma rotina que eu trabalhava, eu estava trabalhando de manhã, então eu largava serviço às 13 horas, ia para casa, chegava 13h20, 13h30, às vezes lavava um rosto, comia uma fruta e aí já começava e aí ia até... Até que horas? Aí, aquilo, no início eu estudava muito, muito mais. Mas assim, no final... Eu já via também que meu corpo a mente já estava muito cansada, o corpo já não respondia tanto, sentia muitas dores no corpo. Então, assim, eu rendia 6 horas, 7 horas, eu conseguia, nesses anos finais, render 7, 8 horas. Porque o estudo também tem que ter qualidade, né? Não é só quantidade. E aí chega uma hora que, às vezes, aquele 10, 12 horas já não está dando mais. Mas estudava umas 6 horas por dia sempre. E... Nesse processo, foram 8 anos aí de estudos, o Estratégia nem existia ainda em 2010. Em que momento você conheceu Estratégia e começou a utilizar os materiais? Como eu disse, como foi uma vida longa nos concursos, então, às vezes você via outros estudantes na biblioteca com material e você ficava meio assim, ó, tem um material, via escrito estratégias. E aí, minha tia me apresentou Estratégia Ana Paula, né? Inclusive, eu não conheci em 2014, que é igual, eu acho que se eu conhecesse o material da estratégia em 2014, talvez nessa questão de direitos humanos, eu não teria tirado 0. Porque talvez eu teria tido um mínimo de contato com o tema, a pergunta que eles fizeram, porque eu não tinha tido contato. E como abrange muita coisa, às vezes eu teria tido. Então, eu fui ter contato com estratégia 2015, 2016, com influência da minha tia. E quais materiais você usou? Pelo visto, aí foram muitos anos, você usou praticamente de tudo, né? Mas então depois, até que você pôde usar o material do Estratégia, ver o sistema ali de PDFs, videoaulas, o que funciona melhor para você? O que você acha que deu resultado para você até chegar hoje aí a uma aprovação? Eu acredito que no início eu estudei muito errado, sabe? Que foi eu era muito às vezes não aceitava. O meu tio chegava para mim e falava assim, você está lendo um livro errado. Quando eu comecei a estudar, eu queria ler manual, eu queria ler curso. Eu pegava curso de Direito Civil de 7 volumes e queria ler os 7 volumes para fazer prova de concurso. Então eu comecei a estudar muito errado. Eu lia muitos livros pesados, de mais de 1000 páginas, cursos densos, e isso não me ajudou. Até 2014, quando foi a reprovação, que aí eu vi que eu precisava de talvez uma humildade maior para reconhecer que realmente meu estudo estava errado. Eu estudava muito, mas de maneira errada. E aí foi nesse sentido que eu comecei a ter contato com o material do Estratégia, mas eu sempre estudei por livro, sempre li livros. Até videoaulas mesmo eu tinha uma certa dificuldade de assistir videoaulas, mas depois também tive contato com as videoaulas, mas sempre mais foi livros. Depois com manuais menos densos, com manuais direcionados para o concurso, agregando o material de estratégia que eu conheci em 2016 e que eu usei muito, comprei um material mesmo para a Procuradoria da Câmara de BH, um material muito bom, e esse material me acompanhou com certeza até mesmo em estudo de matérias para aprovação do delegado. É o que a gente diz, que para fazer concurso a gente precisa entender o funcionamento, todos os processos, e que passa em concurso não é quem sabe mais necessariamente. Necessariamente. É quem sabe o que caiu na prova. Então, por isso aí a técnica de estudo também tem um papel muito importante para você estudar aquilo que vai cair ali na sua prova. E depois até você tem uma preparação para o trabalho em si. Pode ser que você precise complementar ou não, mas é esse tipo de coisa que o concurseiro aprende na caminhada, né? Com certeza. E assim, às vezes você tem doutrinadores que até criticam, às vezes, as formas como o concurso é desenvolvido no Brasil, justamente em razão disso, porque às vezes é um conhecimento, será que ele está agregando realmente na questão profissional, no desenvolvimento da pessoa? Porque às vezes você perde uma questão, igual por exemplo, eu perdi o concurso em 2014, em um tema de direitos dos refugiados, que talvez agora, talvez a Defensoria Pública de Minas nunca vai ter contato. Então, e não que eu não tivesse conhecimento, e talvez que eu não tivesse vocação para desenvolver o cargo.
Mas então, assim... Foi um detalhe. Foi um detalhe. Mas, com certeza, é um conselho que eu dou para quem está começando. Sempre procure esse alento profissional. Esses cursos realmente, os cursinhos realmente ajudam. No início, eu não queria tanto saber e fui do jeito que eu acreditava que era o mais correto e isso, com certeza, me prejudicou um pouco. Você, com toda essa sua experiência aí de vários anos estudando, essa limitação regional que te fez, depois da sua reprovação marcante aí, ainda se manter fazendo concursos em Minas, mas fazendo várias áreas, qual é a lição que você tira disso? Porque a gente sempre fala, é importante você escolher uma área, porque daí aumenta a sua chance. Sai um, não deu certo, mas você está ainda com um ritmo bom, aquele estudo é aproveitado, você faz o outro e tal. Você levou um tempo maior para ser aprovado. Qual é a análise que você faz, então, disso? De sair de um concurso, de repente delegado, fazer procuradoria, e ir para outra área, analista? Eu percebi, assim, que dá. É muito difícil, mas dá. É lógico que você não pode, por exemplo, eu nunca fiz um concurso para área fiscal. Eu nunca fiz um concurso para essa área. Né? Eu sempre escolhi áreas jurídicas, que envolviam matérias jurídicas. É lógico que dentro do contexto do mundo jurídico você vai ter uma ramificação de muitos ramos do direito. Né? Que, por exemplo, a procuradoria vai prevalecer um direito tributário, um direito administrativo, um direito constitucional. E para delegado, por exemplo, vai prevalecer um direito penal, um processo penal, uma legislação criminal. Mas dentro do ramo jurídico, eu percebi durante esse longo tempo de estudo que você consegue adequar. Principalmente porque às vezes no meu caso, por exemplo, uma experiência minha de delegado, eu comecei a fazer, quando saiu o edital de delegado, eu tinha feito o concurso de procuradoria da Câmara de BH há pouco tempo. Né? Então, eu já estava com uma bagagem da matéria de direito público muito grande, porque foi o leque, foi o carro-chefe daquele concurso. Direito administrativo, direito tributário, direito constitucional. E eu já tinha muito tempo que eu não estava estudando direito penal e processo penal. Então, quando abriu de delegado, qual foi minha linha? Vou estudar mais aprofundado as matérias de direito penal, processo penal, matérias que eu não estava tendo contato. E só reforcei o estudo daquelas que eu já vinha tendo contato. Então, eu acredito assim, dificulta um pouco, pode tornar esse processo mais demorado, mas ele tem a vantagem também de, às vezes, você ficar no seu estado, de você, às vezes, ficar perto da sua família, de você, pelo menos, ter contato com uma cultura mais que a sua. Porque, querendo ou não, o Brasil é muito grande. Então, eu acredito, eu nunca viajei para outros estados, assim, mas eu acredito que deve ser uma diferença muito grande. Então, você sai daqui, por exemplo, você vai lá para o norte, você deve ter as consequências, você deve ter aquele choque cultural. Não que seja ruim, mas é uma opção que eu não quis fazer e que, por causa disso, acabou alongando minha preparação aí para o concurso. Tá, então entrando em técnicas de estudo, para memorização, para manter aquele conhecimento ali na mente, apto a responder questões de prova. O que você acha que foi mais importante para você, que estudou aí vários anos, precisava ficar relembrando tudo aquilo que você já tinha passado, com certeza, por todo o conteúdo. O que funciona melhor, na sua opinião? Eu acredito que você deve fazer muitas questões, que era uma coisa que no início eu não fazia, eu tinha muita dificuldade, eu ficava assim, gente, se eu souber a matéria, eu vou saber qualquer questão, mas não é assim, né? E também assim, no início, quando eu comecei a estudar, eu pegava por exemplo, vou estudar Direito Constitucional, aí eu li um livro, aí eu trocava de livro, eu não queria ler aquele livro mesmo, eu já li, eu vou ler outro, vou garear outro conhecimento, só que eu acho que para o concurso é ruim. Então eu acho que a memorização, igual eu aprendi, eu não sei se eu aprendi a estudar, ou se na verdade eu não aprendi a estudar e foi o tempo que me fez ser aprovado. Porque como eu estudei por muito tempo, então eu já fiz de tudo. Eu já li livro, já assisti aula, eu já fiz manual, já fiz questões. Eu acho que foi uma soma de conhecimento que me levou à aprovação e passou um momento que eu escolhi um livro, uma doutrina, ou um PDF e ficava repetindo a leitura desse livro ou desse PDF. É lógico que dentro de uma lógica de estudo, vou estudar uma matéria por dia, vou estudar 2 matérias por dia, mas dentro daquela lógica de estudo ali, eu sempre fiquei lendo o mesmo material. E eu acho que foi isso que me ajudou no final a ter uma facilidade maior de desenvolver os raciocínios jurídicos, desenvolver as questões e muita jurisprudência também. Eu li muito, passei e li muita jurisprudência e nas provas, principalmente segunda fase, prova oral,
é o que tem feito a diferença, é você ter um conhecimento muito amplo da jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF. E a preparação para a prova discursiva? Você fazia alguma coisa especial? Na verdade, eu treinava questões, né? Tive contato também com professores que às vezes propunham um determinado tema e eu desenvolvia o tema e eles me corrigiam para mim. Foi mais isso mesmo, foi muito treinamento, tanto que graças a Deus na prova discursiva eu tive a felicidade de ter ficado em primeiro lugar geral. Foi uma coisa muito bacana e foi sim, foi treinamento, muito desenvolvimento de texto mesmo para facilitar no dia da prova. E prova oral também? Sim. A prova oral eu tive ajuda até de pessoas, às vezes minha esposa treinava muito comigo, professores às vezes falando da minha postura também, ajudou, né? Mas foi muito treinamento, não tem outra saída, né? E o TAF? O TAF foi... Eu já gostava muito de correr, então não achei que teria sido a fase mais difícil. Mas na época, minha esposa me indicou porque minha esposa faz academia lá na cidade, ela me indicou um profissional que acompanhava ela. E aí o cara me cobrou um valor lá, me ajudou muito com serviço de cardio, com trabalho de cardio intenso, e me ajudou demais. Me ajudou demais. E com relação ao seu período de estudo todo, quais erros e acertos você apontaria? Os erros... Faltou talvez humildade para perceber um toque de um tio, de uma tia, querer estudar, trocar livros, que eu acho que não é bacana, você não deve ficar trocando livro, escolha um livro e isso vai fazer com que você grave as matérias, tenha um raciocínio jurídico mais fácil. Acabou que depois eu também comecei a fazer muitas questões, foi muito positivo, né? Eu acredito que, com o tempo, cada um vai adquirindo uma forma específica de estudar. Eu acho que por mais que os cursos, que eles ajudam, e eles ajudam realmente, não há o que discutir, cada um tem uma forma particular de estudar, o que é melhor para ela. Se é o vídeo, se é a videoaula, se é o livro, se é a apostila, se é o PDF. E aí não tem muito segredo, você acaba tendo que ter uma quantidade de horas para você estudar por dia, que seja uma, que seja duas, que seja três, e com o tempo você vai adquirir conhecimento e vai conseguir aprovação sim. Às vezes é pesado, né? Mas é uma decisão que vale a pena no final das contas. E nesse tempo você pensou em desistir? Pensei. Em 2014, quando eu tirei 0 nessa questão e não consegui ir para a prova oral da Defensoria Pública de Minas, eu fiquei bastante baqueado. Em 2015 eu lembro, o início de ano bem difícil, bem complicado, porque outros conceitos também que eu acabei não seguindo. De 2010 a 2014 saiu muitos concursos em Minas. Saiu delegado em 2011, saiu PGE, eu acho que em 2013. Saíram outros concursos ali que o pessoal falava, faz. E eu, como tomei essa decisão que queria só a defensoria na época, acabei ficando, né, centrando demais nesse concurso, e quando eu não fui aprovado, eu senti o baque, sim. Porque, igual eu falei, eu brinquei, eu tinha pedido minha namorada em casamento com a convicção que a gente iria casar com mais facilidade por causa da aprovação que viria no concurso da defensoria. Né? Tinha outras questões também, eu já estudava há muito tempo também, 3, 4 anos. E aí, querendo ou não, dá aquele sentimento de tristeza. Qual foi a sua principal motivação nesse período todo aí? Na verdade, eu tive muito apoio familiar e também assim, eu gosto muito de direito, sabe? Quando eu estava com 17 anos, eu pensava em fazer engenharia mecânica. E aí minhas tias me trouxeram para esse concurso do TJ, eu tive contato ali com as matérias e eu passei a gostar muito. E o TJ, e o trabalho que é desenvolvido às vezes nesses cargos de nível médio, são os trabalhos mais burocráticos, são trabalhos que você não exerce o conhecimento que você tem jurídico ali. E eu não queria ficar num cargo assim. Eu não queria. Eu entrei para o fórum muito novo, com 19 anos, então tem toda uma imaturidade, todo um processo ali para você atingir uma certa maturidade. E chegou um momento também que eu já não queria mais desenvolver, eu já não queria estar mais trabalhando naquela atividade. Longe de reclamar dos meus amigos de trabalho, do profissional, da função que eu exercia. Mas a função, o serviço que já não estava me agradando. E eu queria sair, sabe? Então, por mais que demorasse,
eu tinha essa convicção que eu não queria ficar ali, porque eu gosto muito do direito, eu queria desenvolver mais as matérias jurídicas, ter um cargo que me permitisse mais isso. E aí eu queria sair dali. Então acho que foi isso também, foi uma motivação muito grande. E como eu já estudava há muito tempo, eu ficava pensando assim, meu Deus, como justificar também todo esse período de estudo sem nenhum sucesso, sem nenhum, né, com o que minha família vai pensar, o que minha atual esposa vai pensar, né, porque abre mão de muita coisa. Abdica de muita coisa. Como que foi a sua abdicação, assim, vida social? Você restringia até que ponto? Assim, eu nunca fui um cara de muitos amigos e muitos colegas, então essa coisa de sair à noite, essas coisas, nunca me fez falta. Né? Então, assim, agora um contato familiar, o contato com a minha família, por exemplo, almoço de domingo na casa da avó, essas coisas eram-me caras, são caras para mim. Então eu tinha essa convicção. Quando eu comecei a namorar, aí a coisa muda um pouco de figura, né? Você quer sair, às vezes, vai num cinema. Viagem. E aí isso eu não fiz. Isso eu não fiz. Minha atual esposa reclama bastante e joga na cara mesmo que a gente não fez nada na época de namoro, que não sei o que pra ela me dar um filho agora eu tenho que viajar muito com ela. Porque realmente a gente não fez nada. Não fez. Porque, como eu não sei se eu já falei, comecei a namorar com ela em 2010. Então eu estava formando no final de 2010 e ela iniciando o curso em 2010. E eu já estudava e continuei estudando. Então esse período todo de namoro, noivado e casamento foi com eu estudando até conseguir a aprovação. Então eu deixava de sair, ela já foi a várias festas de 15 anos que eu não fui, já viajou sem mim, já fez muitas coisas que eu não acompanhei porque eu estava estudando. Eu tinha uma prova de segunda fase marcada, delegado mesmo foi assim, eu teve vários passeios bacanas, mas no outro dia tinha a prova discursiva, ou tinha a prova oral e aí eu não fui. E você disse que queria muito, seu sonho era defensoria. Aí você passou no concurso de delegado de Minas Gerais. E agora, qual é seu pensamento? Vai abandonar os estudos aí? É um cargo forte, é um alto cargo. E o que passa na sua cabeça, questão de realização profissional? Não, assim, eu estou muito satisfeito. Muito satisfeito. Eu sei da importância do cargo, sei da mudança de perfil que as polícias civis e Polícia Federal vêm enfrentando. Quero desenvolver a atividade com muita responsabilidade, sabe? Porque, igual eu falei, eu sempre quis ser defensor, mas talvez isso não é para mim. Às vezes isso não era para mim. Tanto que saiu Defensoria Pública agora, eu não fiz a inscrição. Por quê? Porque eu quero pelo menos iniciar a atividade de delegado. Eu quero ver como que é. Eu não posso simplesmente largar uma coisa de mão sem ter contato com aquilo, ter experiência, enfrentar aquilo diretamente. Se eu não gostar, às vezes eu posso até começar a estudar de novo, mas eu torço para eu gostar e eu quero gostar e eu vou entrar na instituição assim, de cabeça erguida e fazer de tudo para dar certo. Tudo mesmo, um trabalho bacana. E com esses anos todos de estudos, você teve muito aprendizado, não só de conteúdo de prova, mas também de técnica de estudo, de motivação, de controle emocional. Qual mensagem você deixaria para quem está começando a estudar para concurso ou quem está aí lutando, já teve alguma reprovação e está tentando continuar? Que ele não desista, né? Porque realmente o mundo dos concursos hoje está muito competitivo. Eu estava até conversando com um advogado essa semana, acho que foi ontem, no meu serviço, ontem de ontem. Porque, igual, por exemplo, eu demorei 8 anos para passar. Talvez 8 anos de carreira de advocacia eu teria um nome na advocacia, sei lá. Então, assim, vai muito do que você quer. Se você escolheu realmente fazer concurso, saiba que é um caminho que talvez não vai ser uma aprovação tão rápida. Tem gente que consegue. Mas pode ser, hoje, geralmente, com a concorrência com a dificuldade das provas, às vezes com o nível das cobranças, que envolve jurisprudência, envolve conteúdo, envolve legislação, envolve doutrina. Então, saiba que você vai ter um longo caminho para maturar. E aquilo que eu falei, dicas de estudo, eu acredito que cada um tem sua forma de estudar. Como eu estudei por muito tempo, eu já fiz de tudo. Eu já errei muito e também já acertei bastante. E até acredito que às vezes minha aprovação veio mais com o tempo do que talvez com uma técnica infalível que talvez que eu tivesse adotado, eu reduziria esse período de aprovação de 8, talvez seria menor. Então eu desejo, quem está começando nesse mundo, muita força, muita fé. Né? Não dá para seguir no mundo dos concursos sem alguma espiritualidade
te levantar a hora que você cair, na hora que você ficar desanimado. E seguir bons materiais, né, ter auxílios de bons cursos como estratégia, que você vai alcançar a aprovação sim, com certeza. Tá certo, Lucas. A gente agradece muito a sua vinda aqui a São Paulo, aos estúdios do Estratégia, para contar um pouquinho aí da sua história, né? De muita luta, muita persistência e de sucesso, porque você chegou lá, né? Eu que agradeço. Foi ótimo conhecer o estúdio, é bacana, viu? Muito bom. Tá certo. Eu desejo então sucesso aí na sua carreira de delegado agora. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima entrevista. Tchau.